A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, como sempre, com muita alegria, muita satisfação no coração por estarmos aqui reunidos, por podermos falar sobre a doutrina espírita, sobre este livro muito interessante que se chama Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estaremos dando continuidade a tudo que nós estamos falando, porque é um livro que fala a respeito da história da civilização à luz do Espiritismo. Nos capítulos anteriores, no capítulo anterior, que foi o capítulo 16, se você acompanhou conosco, você pôde ver que nós falamos sobre a Igreja, sobre os primórdios do catolicismo, sobre a Igreja de Roma, sobre a queda do Império Romano e a invasão dos bárbaros. Hoje, então, nós estaremos dando continuidade ao assunto, entraremos no capítulo 17, que fala sobre a Idade Medieval. Então fique conosco, você é nosso convidado, pegue seu livro, seu bloco de anotações, acompanhe conosco. Eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange, olá, queridas irmãs, queridos amigos, nosso carinho para todos os que nos escutam ou assistem, porque o nosso programa também pode ser assistido. Nós estamos gravando em áudio e vídeo. Quem quiser poderá assistir os nossos programas durante a sua realização, a sua gravação, através da nossa TV Alvorada Espírita. No nosso site você verá o áudio, no áudio e o vídeo da TV Alvorada, e na TV Mundo Maior ou na Rádio Boa Nova você vê o nosso áudio. Nosso carinho a todos vocês, porque a Boa Nova está sempre desejando que você melhore e compreenda melhor as leis do universo. Esse é o abraço que nunca lhe falta do nosso querido Luiz Leite e do Alailson Cunha, em nome da Boa Nova. Muito bem, nós lembramos, como sempre, da nossa campanha, Clube Amigos da Boa Nova, em que você pode participar. Basta ligar no 0800 12 18 38, fazer a sua inscrição, participar, ser uma semente de luz, ser alguém que vai ajudar na divulgação desse trabalho que a Rádio Boa Nova oferece, a TV Mundo Maior também. Então você pode auxiliar, porque você sabe que tudo tem um custo. Então sua participação é muito importante, por isso que nós insistimos, por isso que nós falamos disso em todos os programas. 0800 12 18 38, ligue pra gente. O nosso horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 7 da manhã às 7 da noite, e também aos sábados você pode ligar e fazer a sua inscrição a partir das 9 da manhã até as 3 da tarde, ok? Clube Amigos da Boa Nova, participe, faça parte dessa grande família. Muito bem,
Como eu disse a vocês no início do programa, hoje nós estaremos entrando num novo capítulo, o capítulo 17, que fala sobre a Idade Medieval. André, quer colocar alguma coisa antes da Não, gente Solange, iniciar? vamos para frente para que a Muito gente bem. entre no assunto. Então, Emmanuel traz para a gente aqui um subtítulo que se chama Os Mensageiros de Jesus. Acompanhe conosco. Em todo o século VI, de conformidade com as deliberações efetuadas no plano invisível, aparecem grandes vultos de sabedoria e bondade, contrastando a vaidade orgulhosa dos bispos católicos, que em vez de herdarem os tesouros de humildade e amor do crucificado, reclamaram para si a vida suntuosa, as honrarias, as prerrogativas dos imperadores. Os chefes eclesiásticos, os chefes da igreja, guindados à mais alta preponderância política, não se lembravam da pobreza e da simplicidade apostólicas, nem das palavras do Messias, que afirmara não ser o seu reino ainda deste mundo. Nós aprendemos aqui, então, como estão atentas às diretrizes traçadas a inteligência que governa a vida humana. As forças espirituais, aqui sob o domínio, sob a orientação direta do Divino Mestre, veem os desmandos dos sucessores que a princípio se arvoram como sucessores da realidade do Cristo, mas que na prática têm um comportamento muito oposto àquele que Jesus havia proposto, vivendo de maneira simples, generosa e fraternal. Então, enquanto estes bispos e estes potentados eclesiásticos têm uma atitude absurdamente diferente, muitos espíritos missionários, sábios, generosos, reencarnam na Terra, naquela mesma área, nesse mesmo projeto, para ajudar a recolocar as coisas nos seus devidos caminhos. E é o que ele diz aqui, que neste século VI, conforme essas deliberações superiores, vêm grandes vultos de sabedoria e bondade contrastar com a vaidade orgulhosa daqueles bispos católicos que renascem na Terra com esse objetivo. E, é claro, isso naturalmente tem um custo. Esses seres não podem ser admitidos assim graciosamente por quem deveria estar dando exemplo e não está, não é mesmo? Aí, vejam só o que Emmanuel continua a dizer. Todavia, nesse pantanal de ambições floresciam igualmente os lírios da misericórdia de Jesus, em sublimadas realizações de sacrifício e bondade. Espíritos heróicos e missionários, cuja maioria não se incorporou aos nomes da galeria histórica terrestre, exerceram a função de novos sacerdotes da ideia sagrada do cristianismo, conservando-lhe o fogo divino para as futuras gerações do planeta. Ainda que houvesse na hierarquia eclesiástica esses exemplos ruins, essas coisas mal feitas, esse modo de agir de forma desmesurada na ambição, no orgulho, na riqueza, estes seres vieram com a função de preservar aquela pureza, aquele estado de simplicidade que Jesus havia proposto com os seus exemplos. E mesmo que eles não tenham sido conhecidos, porque a maior parte não ficou reconhecida como personagem importante, eles puderam cultivar aquela bondade, aquela simplicidade nos ambientes religiosos mesmo, onde estavam planejando os espíritos superiores proteger as sementes primitivas, as sementes mais puras do ensinamento de Jesus, Solange. E isto precisava acontecer justamente no seio daquela igreja. Exato. Porque se a igreja era quem detinha o poder de representar Jesus na terra, não adianta eles nascerem no meio dos camponeses sem nenhum tipo de ligação com a religiosidade. Precisavam ter a coragem, e por isso eles são chamados de heróicos, de espíritos bastante devotados a esse objetivo, para nascer justamente no ambiente que era contrário àquilo que eles estavam desejando viver. Exato. É o que Emmanuel vai continuar a dizer agora no parágrafo seguinte.
Subordinados, embora à disciplina da Igreja Romana, eles ouviam no Santuário do Coração a palavra eterna e suave do Divino Jardineiro e sabiam, por isso, que a sua missão era a da renúncia, do sacrifício e da humildade. Roma podia negociar os títulos eclesiásticos com a política do mundo e estabelecer a simonia, ou seja, a venda de indulgências nos templos sagrados, esquecendo os mais severos compromissos. Eles, porém, nas suas túnicas rotas, atravessariam o mundo alentando a palavra das promessas evangélicas, edificariam pousos de silêncio e de misericórdia, onde guardassem as tradições escritas da cultura sagrada para os dias do porvir. São aqueles responsáveis por essa custódia. Os mosteiros, aquelas construções de pedra que tinham nesta época uma tarefa de consolidar a importância e a superioridade eclesiástica nos diversos ambientes civilizatórios dos povoados, das cidades maiores, elas estavam habitadas por espíritos simples, espíritos devotados, que ao mesmo tempo que permaneciam inseridos nesse sistema religioso estabelecido por Roma, dos católicos, não é? Tinham a tarefa de preservar essa pureza, cuidando inclusive das tradições, dos ensinamentos escritos, arquivando para preservarem da sanha destruidora e deturpadora dos seus superiores aqueles textos mais próximos da realidade evangélica. Então, são estes que estão ali nos pousos de silêncio, nos mosteiros, nesses ambientes de meditação, de oração, responsáveis por um exemplo de humildade, de dedicação, de renúncia pessoal, a fim de que guardassem para a posteridade os tesouros que Roma não estava sabendo por sua inabilidade dos seus líderes religiosos manter pura, não é? Desses exércitos de abnegados que se organizaram com Jesus e por Jesus no seio da igreja, somos levados a destacar os missionários beneditinos, cujo esforço amoroso e paciente conduziu grande número de coletividades dos povos considerados bárbaros, principalmente os germanos, para o seio generoso das ideias do cristianismo. Então, viveram de maneira simples e foram capazes de instigar naqueles que não tinham conhecimento do cristianismo verdadeiro, mas que queriam ser iniciados nessas novas maneiras de viver. Foram então estes povos ensinados em relação às virtudes do Evangelho por seres devotados a ela. Como que você pode convencer alguém que o seu representante religioso, Jesus de Nazaré, é melhor do que outros, se você agir de forma suntuosa, egoísta, agressiva, prepotente, como qualquer um guerreiro da terra? Você não terá nenhuma liderança. Quando você, ao contrário, tem uma postura de generosidade, de compaixão, de devotamento, de simplicidade, quando você não está desejando comer as coisas do mundo para arrotar as coisas do Espírito, isso é bem diferente. Então, graças a essa exemplificação, Solange, Emmanuel nos conta aqui que estes beneditinos e outros de outras congregações também católicas, na época, vivenciando as experiências dessa forma, foram capazes de converter muito mais do que os suntuosos bispos de cima de suas sédias gestatórias, aqueles tronos dourados, pontificando como se fossem autoridades que oprimiam ao invés de salvar. Exato. Bem, agora Emmanuel traz para a gente o Império Bizantino. Depois da morte do imperador Teodósio, eis que o mundo conhecido se reparte em dois impérios, o do Ocidente e o do Oriente, divididos entre os seus dois filhos, o Honório e o Arcádio.
Com o assalto dos Érulos em 476, desaparece o Império Ocidental e com ele, para sempre, os resquícios da integridade do Império Romano, instalando-se depois, em 493, o Reino Ostrogodo na Itália, tendo Ravenna por capital. Constantinopla é então a sucessora legítima da grande cidade imperial. O Império Bizantino era o depositário da legislação e dos costumes romanos. Um poderoso sopro de latinidade vitaliza as suas instituições. Em vão, porém, as expressões romanas buscam um refúgio nas outras terras com o objetivo de uma perpetuação. Homens enérgicos como Justiniano não conseguem salvá-las. Vejam que interessante. Depois de Roma ter passado por toda esta epopeia de domínio, ela entra em declínio e os que estavam fora, os chamados bárbaros, fora dos limites do império, invadem e Roma, ser viciada por si mesma, pelas facilidades a que se entregou, pela falta de rigidez de costumes e de correção de comportamentos, acaba vencida. Cai então o Império Romano do Ocidente. Eis que já o imperador anterior havia dividido este império em 2 pedaços, porque era muito difícil organizar tudo de uma vez só. Honório ficou com um, o Arcádio ficou com a parte oriental. E assim nós vamos ver o Império Romano aí dentro daquela visão de Teodósio, o pai que faz essa divisão, sendo administrado por 2 princípios distintos. Mas em Roma, que já estava mais desgastada, não dura muito tempo e o Império Romano, fundado em Roma, desaparece em 476, com a invasão dos povos chamados aqui por Emmanuel de Érulos. E depois sobra apenas Constantinopla, que era a sede do Império Romano do Oriente. Constantinopla, então, continua a ser uma forma de manter o romanismo e os conceitos romanos, das tradições romanas, em atividades, em ebulição. Isso. E ela permanecerá nessa condição por quase 1000 anos. Constantinopla vai cair lá na frente, mas apesar disto, apesar de ela passar por diversas fases, chega um momento em que ela também se esgota. Nós vamos ver Constantinopla, cidade de Constantino, a antiga Bizâncio, não é? Era a sede onde se tentavam arquivar essas tradições romanas como uma forma de manter vivas, preservadas, exatamente. Isso. E aí Emmanuel vai explicar que esse Império Bizantino, com sede em Constantinopla, estava também fadado a desaparecer. É isso mesmo que Emmanuel fala pra gente aqui. Forças ocultas e poderosas estavam incumbidas de sua visceral renovação. E não obstante sua resistência milenar, o Império Bizantino, herdeiro dos Césares, ia cair exânime em 1453, ao assalto de Maomé II. Bem, o Império do Ocidente caiu em 476, o Império do Oriente caiu em 1453, quase 1000 anos depois. Ou seja, durou bastante também, não é mesmo? Né? Emmanuel aqui dá, mas o Império acabou caindo, não é? Ficou mais 1000 anos ainda lá, não é? Durou aprendendo bem. bastante, já fazendo bastante. Velhinho, já estava na hora de desencarnar, já tinha dado o que tinha que dar, não é mesmo? Aliás, o Império Romano, aí considerado o do Oriente, só depois disto, ele vive quase 1000 anos, ele viveu muito mais tempo do que o tempo que a própria Roma teve de existência. Desde antes, quando surgiram os primeiros Tarquínios, até a queda do Império. Não chega a 1000 anos a história dos romanos. De 476 para trás, nós vamos ter Júlio César no ano 44 antes de Cristo. Então 44 com mais 476 chega a 1000 anos. São 500 anos. Um pouco antes estão
os Tarquínios, os reis egípcios, os reis romanos, dos seres que geraram este início de civilização. Ou seja, o Império Romano do Oriente durou bem mais do que o do Ocidente, essa é a verdade. É isso mesmo. Bem, nós estaremos dando continuidade a esse assunto no próximo bloco, falando sobre o islamismo. Enquanto isso, você pode ligar para a gente, porque nós faremos um breve intervalo no 0800 12 18 38, fazer a sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. Daqui a pouquinho nós retornamos. Até lá! Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro fala sobre a história da civilização à luz do Espiritismo. E no segundo bloco estaríamos iniciando agora. Emmanuel traz para a gente o islamismo. Vamos entender um pouco do que foi, né, de como surgiu o islamismo. Ele fala o seguinte: antes da fundação do papado, em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra sombras que ameaçavam todas as consciências. Muitos emissários do alto tomam corpo entre as falanges católicas no intuito de regenerar os costumes da Igreja. Em vão, porém, tentam operar o retorno de Roma aos braços do Cristo, conseguindo apenas desenvolver o máximo dos seus esforços no penoso trabalho de arquivar experiências para gerações vindouras. O que nós estamos vendo aqui, então, é a referência que Emmanuel faz ao esforço de todos estes espíritos que nasceram, que nós vimos no bloco anterior, eles tentarem transformar Roma de novo, ou o catolicismo de então, naquele simples modo de viver que Jesus tinha deixado no seu cristianismo primitivo. Só que eles não conseguiram, então eles ficaram fazendo o quê? Eles ficaram apenas como arquivistas dessas tradições dos mosteiros. A gente pode colocar aí os copistas, André, famosos copistas que copiavam textos, fazendo parte desse grupo? Não seriam os copistas como profissão, são monges que fazem isso, que vão multiplicando os livros, vão dando perenidade àqueles textos mais antigos na clausura desses mosteiros. Nesse sentido, você tem toda a razão. Eles são responsáveis por este padrão, mas não só o de guardar como arquivadores, eles também viviam estes valores no interior das igrejas, dos mosteiros onde eles moravam. Mas como eles não conseguiram, os espíritos superiores não conseguiram fazer os bispos se embeberem daquele modo simples, que eles têm que planejar outra coisa. Exato. Porque eles continuam desejando a iluminação da humanidade. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários veio aquele que se chamou Maomé, ao nascer em Meca no ano 570. Filho da tribo dos Coraixitas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. Ou seja, esse era o caminho que Maomé estava sendo colocado para trilhar. Renascer na região da Arábia, para que na Arábia se criasse a tradição cristã de forma singela, de forma amistosa, pura, como era do tempo de Jesus, e fazendo um contraponto a Roma. Mas o que acontece? No meio do caminho tinha uma mulher, e ele tinha um homem fracão, não é mesmo? Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com Khadija e não resiste aos assédios dos espíritos das sombras.
traindo nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. Naturalmente, eu não me refiro aqui às mulheres como a culpada pelos pecados, mas nós vemos que as fragilidades espirituais de homens e mulheres são colocadas à prova justamente por essas entidades que não querem que os missionários cheguem aos seus objetivos. Então, é o dinheiro, é a beleza, é o sexo, é a preocupação da família, é o egoísmo, todas essas coisas. Eles utilizam que, exatamente, fraquezas. Que você acaba sendo chamado a vivenciar, esquecendo-se do principal, do ponto principal. E é o que acontece com Moisés. Ele se casa com uma mulher que era rica e ele assume o patrimônio e a partir daí... não é? Quem que será que é dono de quem, né? Será que é Moisés, que é Maomé que é dono dos bens, ou são os bens que são donos de Maomé, não é mesmo? Dotado de grandes faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho dos seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto nos grandes lances da sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A par do perfume cristão que se evola de muitas das suas lições, há um espírito belicoso, de violência e de imposição. Junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão, existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal, num cérebro transviado do seu verdadeiro caminho. Emmanuel está dizendo que com a análise dos ensinamentos que Maomé deixou, você percebe uma mistura de coisas espirituais e de coisas humanas, de coisas ligadas aos planos mais sutis. Ele que era médium por excelência, porque naturalmente para fazer o que ele precisava fazer, a sensibilidade mediúnica é uma ferramenta importante para ajudar aquele mensageiro, aquele missionário nas decisões que ele precisa tomar. Mas o que acontece é que Maomé, como se deixou levar, acaba tendo que misturar, e a gente, segundo Emmanuel, encontrará isto nas escritas que ele deixa, aquele perfume suave e belo, como ele disse aqui, o perfume cristão que você vê que surge de muitas das passagens do Alcorão, nos seus ensinamentos, em uma flagrante oposição ao espírito belicoso de violência e de imposição. Mas também outra conduta que não é a mais digna de alguém que tem uma linha certa e segue por ela é o fato de ele tratar de uma doutrina que é, segundo Emmanuel está explicando, fatalista. Ele prega um fatalismo que o Alcorão diz que deve existir e, ao mesmo tempo, em outras áreas, fala da responsabilidade do indivíduo, que é própria da responsabilidade cristã. Cada um vai receber segundo as suas obras, não é? Então, um fatalismo é aquilo, não tem que ser assim. Seja você bom ou não, faça você isso ou não, tem que ser assim. E na mesma doutrina encontramos caminhos em que se coloca que você é responsável por aquilo que você plantou e você vai colher. Ou seja, são quase que coisas opostas em conceitos filosóficos, mas que estão permeadas por uma mente que os criou de forma a confundir, porque ora ele está com o pé numa canoa, ora está com o pé em outra canoa, não é mesmo? Segue Emmanuel falando para a gente que, por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz e cujas raízes era necessário novamente extirpar. Agora Emmanuel vai falar sobre as guerras do Islã. Maomé, nas recordações do dever que o trazia à terra, lembrando os trabalhos que lhe competiam na Ásia, a fim de regenerar a igreja para Jesus, vulgarizou a palavra infiel entre as várias famílias do seu povo, designando assim os árabes que lhe eram insubmissos,
quando a expressão se aplicava perfeitamente aos sacerdotes transviados do cristianismo. A palavra infiel, ele passou a usar contra os próprios membros das tribos que não o aceitavam. Ele vulgarizou essa palavra. Quando de verdade infiel eram os que no cristianismo faziam o que não deviam, que era contra quem ele de verdade deveria estar, não lutando, mas exemplificando, não é? E ele faz o quê? Com o regresso dele à pátria espiritual, como diz Emmanuel na sequência, toda a Arábia, Solange, continua aí. Com o seu regresso ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina, pela força da espada. E todavia os seus continuadores não se deram por satisfeitos com semelhantes conquistas. Não ficaram só nisto, não aprenderam só o que Maomé tinha ensinado. O que eles fizeram, Solange? Iniciaram no exterior as guerras santas, subjugando toda a África setentrional no fim do século VII. Nos primeiros anos do século imediato, atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha, e em vista da escassa resistência dos visigodos atormentados pela separação, e somente não seguiram caminho além dos Pirineus porque o plano espiritual assinalara um limite às suas operações, encaminhando Carlos Martel para as vitórias de 732. Ou seja, você vai ver como que nessa concepção de levar o Islã para toda parte, desde então, desde a morte de Maomé, os seus seguidores passaram a exercer a ferro e fogo esse projeto de inseminação religiosa forçada. Foram invadindo os povos, foram invadindo para combater os chamados infiéis. Foram fazendo guerras santas. E se alguns podem dizer não, que os católicos fizeram as cruzadas, coisas horríveis que eles fizeram, você deve estar atento a essa realidade. Essa não é a verdade, isso é apenas meia verdade. Porque já desta época nasce este sentimento de jihad, de guerra santa, que até hoje está sendo realizada. E nós queremos recomendar a você que nos assiste um vídeo no YouTube de um pesquisador chamado Bill Warner. É um senhor, um idoso americano que faz um estudo sobre o cristianismo e a jihad. Você procura lá, não sei se é cristianismo ou é a cruzada contra a jihad. Depois eu vou confirmar e falo no próximo programa. Mas você vai ver que ele faz uma listagem de todas as batalhas que foram sendo travadas pelos adeptos do Islã, que até hoje ainda estão fazendo isso por outros caminhos, também violentos. E ele mostra a vocês, ele mostra a todos nós, que há mais de 450 batalhas travadas pelo Islã para conquistar e impor a toda a Europa, ou a toda a África e a toda a Arábia a maneira de pensar do islamismo. E ele compara isso com o que os católicos fizeram para defender os lugares sagrados da agressão dos que estavam tentando impor a sua crença também lá, que eram os adeptos de Maomé. Exatamente. Vamos lembrar também, André, que as cruzadas, que a gente escuta tanto falar da Igreja Católica, né, que eles implementaram as cruzadas, isso foi há muito tempo atrás, e depois das cruzadas não houve nada dentro do catolicismo que quisesse guerrear, vamos dizer assim, e impor o catolicismo às demais religiões. Isso parou por lá. Agora, o que a gente vê é que o islamismo prossegue com essa guerra santa até hoje. O sonho deles é estabelecer o califado a partir do Vaticano. Eles querem colocar a bandeira, desfraldar a bandeira na Catedral de São Pedro. E aí eles estão usando exatamente essa questão de modernamente nós encontrarmos as migrações, as imigrações com a desculpa da fuga, da guerra da Síria, etc., entrando exatamente no mundo ocidental, desejando com isso forçar o Ocidente a aceitar condutas que não são naturais dos ocidentais e que eles querem impor como sendo uma coisa que tem que ser aceita. E ainda que nós não estejamos contra nossos semelhantes, achamos que todos eles precisam respeitar as maneiras de viver dos povos que os estão acolhendo.
e que desejar impor a sua fé, a sua crença a estes que se recebem-nos para que fujam da violência é uma demonstração de egoísmo, de indiferença àqueles que os estão recebendo de braços abertos. E só para a gente finalizar, André, aqui quando Emmanuel fala que o Islã entrou, passou pelo Estreito de Gibraltar, se instalou na Espanha, quer dizer, e esse processo não seguiu adiante porque houve um guerreiro aguerrido que depois tornou-se rei, que é o Carlos Martel. Isso, em 772, que veio bloquear para impedir esse avanço do islamismo naquela região. E nós estaremos no próximo programa, então, falando a respeito desse Carlos Martel, quem foi, o que ele fez de importante em todo esse período. Muito bem, nós temos que encerrar nosso programa. Isso, Solange. Lembre que amanhã nós vamos ter o nosso programa Espiritismo Sem Mistério na TV Mundo Maior às 16 horas. Eu e a Solange Godoy estaremos falando sobre o Livro dos Espíritos. E você pode nos fazer perguntas, pode acompanhar o nosso programa, pode compartilhar, pode mandar o nosso link para os seus amigos. Fique atento, porque vai ser amanhã muito interessante. Estamos tratando da progressão dos espíritos. Vamos continuar a ver este tema no Livro dos Espíritos, Solange. Se você não puder estudar conosco amanhã, nós também temos o estudo do Livro dos Espíritos todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, na TV Alvorada Espírita, onde você também pode fazer as suas perguntas e interagir conosco. E também não posso deixar de falar, André, vamos aproveitar que a gente tem um minutinho, o programa Espírito da Letra. Ai, gente, começou! Conhecer. Começou Libertação! Libertação! Começou, vai Vocês assistindo. precisam assistir o Libertação. Todo sábado a TV Mundo Maior, às 18 horas, coloca um novo capítulo. E a TV Alvorada Espírita está fazendo isso também às quintas-feiras. Então, não deixe de assistir o Espírito da Letra, o livro Libertação, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier. É isso mesmo. Nós agradecemos a sua participação e desejamos que essa semana seja de muita paz. Agora nós vamos fazer a nossa vibração, fechar os nossos olhos. Vocês possam acompanhar conosco, então, a nossa prece. Senhor, nós te agradecemos por todas as dádivas que teu amor nos oferece, através do entendimento das realidades da história vistas pelo ângulo espiritual. Os homens certamente interpretam as situações que eles conhecem. A história humana baseia-se nos fatos objetivos e que não tem como aferir no íntimo de cada um de seus agentes a verdadeira intenção ou os motivos, mas com os ensinamentos espirituais, estabelecendo a visão do mundo invisível em relação a cada fato, nós podemos compreender a lógica deste saber consciente, lúcido e determinante, a fim de observarmos a tolerância dos que administram a evolução humana com os equívocos, com a maneira arrogante e prepotente que os ignorantes encarnados demonstram querer dominar ao invés de educar, impor ao invés de ouvir, desfrutar e gozar ao invés de tornar a sua vida adequada, multiplicando esperança para mais gente. Obrigado, Senhor, por podermos entender a sapiência dos que nos governam, do mundo invisível para o mundo visível, e a incongruência, a escassez de sabedoria dos que na Terra, até os dias atuais, se colocam como aqueles responsáveis por orientar o caminho dos povos. De vez em quando, uma brisa vem soprar na consciência dos governantes e surge aqui ou ali um bom rei, um bom líder, uma criatura decente, mas excepcionalmente lastimamos que seja desta forma, enquanto que a ignorância está campeando facilmente, seja nos que elegem, seja nos que são eleitos,
Parece, Jesus, que os mesmos objetivos da Roma prepotente continuam a dar as cartas na consciência moderna. E sustentados por essa ignorância ambiciosa e arrojada, agressiva e indiferente, nós vemos sim o caminho moderno trilhando a mesma estrada descendente que os romanos trilharam. Quem sabe, Senhor, não é a chance daqueles missionários que vieram no tempo de Roma terem voz e vez, nascidos agora, espalhando a esperança em forma de ideal, vivenciando com simplicidade os mesmos exemplos do passado e combatendo com a bondade o mal. Que cada um, Senhor querido, cada um que está ouvindo, possa ser esta alma generosa que te representa na terra, para a glória da tua bondade no coração dos que sofrem. Obrigado, Jesus. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Creio em ti, creio em ti.